Sempre fui noturno, pegava o último metrô para casa e gostava do som das rodas nos trilhos. O que vivi ontem à noite me tirou a vontade de andar de metrô novamente. Era uma quinta-feira comum à noite. Trabalhei até tarde em um projeto que me dava pesadelos há semanas, quando saí do escritório. As ruas quase vazias e um estranho silêncio envolviam a cidade. Corri até a estação e subi na escada rolante para o subsolo. O caminho na estação era longo, mas felizmente meu fone de ouvido e minha playlist favorita me entretinham com um pouco de solidão. Não havia nada melhor, na minha opinião. O que eu mais gostava naquela estação era que ela era bastante moderna. Não é estranho o último metrô do dia estar quase vazio durante a semana, pois a maioria já está em casa. Mas durante o dia, a plataforma ficava cheia de pessoas, esperando a chegada do seu metrô. Ali, por outro lado, eu estava totalmente sozinho. Não era a primeira vez, mas eu sentia que algo estava diferente. Dessa vez, os túneis começaram a assobiar, indicando que o último metrô do dia estava prestes a chegar. Ele chegou em sua velocidade habitual e as portas se abriram lentamente. Na minha frente, entrei naquele vagão familiar e completamente vazio. Sentei-me em um assento, satisfeito mais uma vez por me encontrar totalmente sozinho. Quando o metrô partiu, encostei a cabeça na janela e observei as luzes passando pelo túnel. Era relaxante e hipnotizante. Devo ter cochilado por um instante, embalado pelo suave movimento do trem. Acordei com o trem em movimento, mas algo parecia errado. Olhei para a tela digital acima da porta e ela mostrava a próxima estação. Só isso, não havia mais nada escrito depois. Normalmente, essa tela sempre mostrava a próxima parada e depois o destino final da linha, mas dessa vez não tinha nada. Olhando para o meu relógio, vi que eram 1h45, o que não fazia sentido, porque eu já deveria ter chegado ao meu ponto, 10 minutos antes. Endireitei-me e sacudi a cabeça para tentar dissipar o cansaço. O metrô seguiu pelos túneis sem desacelerar. No entanto, as luzes que normalmente iluminavam os túneis estavam tão difíceis de perceber que o exterior estava quase completamente mergulhado na penumbra. Ao me inclinar para olhar através dos vidros de separação dos vagões, vi que eles também estavam completamente vazios. Parecia que eu era realmente o único e exclusivo passageiro daquele metrô. Nesse momento, uma ideia me veio. Com certeza há alguém conduzindo esse metrô. Mas será que eu estava murmurando para mim mesmo? Fui até o final do vagão e apertei o botão para falar com o condutor, mas ninguém respondeu. Tudo o que eu conseguia ouvir eram pequenos ruídos elétricos. Então peguei meu celular para tentar fazer uma ligação, mas ele mostrava que eu não tinha nenhum sinal. Nos últimos anos, a cidade tinha começado a melhorar a rede telefônica subterrânea, mas, em algumas estações, ela ainda não existia. Ficar então sem nenhum meio de comunicação me deixou em estado de pânico. Avancei rápido até o fim do vagão, esperando destrancar a porta de separação. Por sorte, ela se abriu com facilidade e consegui acessar o próximo vagão. Como percebi antes ao me inclinar, ele estava mesmo vazio. Os outros vagões que acessei depois também estavam vazios. Do primeiro ao último, o que dá um total de 7 vagões. O zumbido normalmente reconfortante do metrô tinha se tornado pesado e opressivo, e do lado de fora, a escuridão tomava cada vez mais conta. Voltei ao meu assento e fui tomado por pensamentos, sentindo uma claustrofobia. Os flashes regulares de luz projetavam sombras estranhas no vagão, que pareciam até se deformar com o movimento. Meu coração acelerou e minha respiração começou a ficar ofegante. O fato de perceber que talvez eu estivesse sozinho em uma viagem sem fim me atingiu em cheio. Minutos e talvez até horas haviam se passado. No entanto, toda vez que eu olhava para o meu relógio, ele sempre marcava 1h45, o tempo parecia não passar. Nada fazia sentido nesse túnel. Eu tentava ocupar a mente contando o número de assentos que havia no vagão. Lendo tudo o que eu podia ler, estudando o mapa da linha e tentando encontrar sinal de celular. Mas a monotonia do trajeto e o ambiente, que também parecia congelado no tempo, me faziam perder completamente a cabeça. Eu, com muito esforço, tentei encontrar uma razão racional para tudo o que estava acontecendo. Talvez fosse um problema técnico e o motorista precisasse voltar, ou meu relógio estivesse errado, mas nada disso fazia sentido. Se fosse assim, ele teria parado na primeira estação que visse. E então, por que não havia nenhum anúncio?
Porque o tempo parecia não passar. Cada pergunta que surgia em minha mente era mais perturbadora que a anterior. Decidi revistar o trem novamente, desta vez com mais calma e precisão. Verifiquei cada assento, cada canto em busca de algum sinal de vida, e foi aí que percebi que não havia absolutamente nada. O que quero dizer com isso é que não havia papel no chão, nem um pouco de poeira, nenhuma mancha nos assentos. Era literalmente o metrô mais limpo que eu já tinha visto. Por desespero, eu puxei o sinal de alarme. Ao fazer isso, eu tinha certeza de que o trem ia parar, mas absolutamente nada aconteceu. Parecia que o sistema de emergência havia sido desativado. Eu estava exausto, com fome, e a sede já começava a me incomodar de verdade. Voltei, me joguei no meu assento, o corpo tremendo, numa mistura de medo e cansaço. Olhei pela janela esperando ver qualquer coisa que pudesse quebrar a monotonia daquela paisagem sem luz. Mas não havia nada, só o vazio, escuro e sem vida, que parecia não ter fim. Meus pensamentos começaram a ficar cada vez mais estranhos, e eu relembrei cada decisão que me levou até aquele momento. Pensei na minha família, nos meus amigos e na vida que eu tinha dado como certa. Fui tomado por um arrependimento tão forte que parecia até faltar o ar, como se estivesse sufocando. Enquanto o que parecia ser horas continuava passando, comecei a questionar minha sanidade mental. Seria possível que o que eu estava vivendo naquele momento não passasse de fruto da minha imaginação? Será? Eu estava preso em algum tipo de pesadelo? Afinal de contas, eu tinha adormecido muito rápido. Depois de entrar no metrô, o barulho ao redor ficou ensurdecedor. O único som era o barulho das rodas nos trilhos. O barulho que antes me relaxava agora parecia um tic-tac, como uma contagem regressiva para um destino terrível. Em um momento de lucidez, lembrei do meu celular, talvez dessa vez eu tivesse sinal. Percorri todo o metrô com o braço erguido, mas não adiantou. Tentei de novo e de novo, por um tempo que eu já nem conseguia mais definir, mas, mais uma vez, não deu em nada. Minha garganta estava seca e meu estômago roncava desesperadamente. Revirei minha mochila e, por milagre, encontrei metade de uma barra de granola e o restinho de uma garrafinha de água. Não era muito, mas foi o melhor que encontrei naquele momento, enquanto saboreava minha refeição simples. Eu não parava de pensar que o trem agia como um ser vivo, uma espécie de animal mecânico que tinha me trancado em seu ventre e que naquele momento estava me digerindo, lentamente. A ideia era absurda, claro, mas no estado em que eu estava, isso me parecia totalmente plausível. O tempo continuava passando na minha mente, mas ainda assim, meu relógio mostrava a mesma hora. Eu estava ansioso demais para conseguir dormir. Meu senso de realidade sumia e meus pensamentos ficavam mais fragmentados e irracionais. Era como se pouco a pouco minha mente começasse a desaparecer completamente. Eu precisava me concentrar, eu precisava encontrar um jeito de sair dali. Eu me levantei e fui até a cabine do motorista e bati com toda a minha força na porta. Tem alguém aí? Por favor, me ajude. Minha voz ecoou nas paredes do trem sem resposta. Desabei contra a porta e lágrimas de desespero começaram a rolar pelo meu rosto. Eu sabia o que ia acontecer. Esse trem nunca ia parar e eu provavelmente ia ficar aqui a vida toda até que o trem acabasse sem comida. Naquele momento, eu estava prestes a ser dominado pela ansiedade, a desistir completamente. Quando o trem começou a desacelerar, fui tomado por uma felicidade tão grande que meu coração começou a bater muito rápido. Isso seria possível. Será que eu ia sair dali? Levantei e encostei o rosto no vidro, tentando notar alguma mudança. O túnel continuava escuro, mas avistei uma luz ao fundo. Então, o milagre aconteceu. Alguns instantes depois, o metrô finalmente parou e, através do alto-falante, uma voz monótona anunciou o ponto final, pedindo para todos os passageiros descerem. As portas se abriram e eu pude pisar na plataforma. Assim como a estação de onde parti, essa também estava deserta e silenciosa. Eu estava mais uma vez totalmente sozinho. Mas apesar do meu cansaço e exaustão, não hesitei e comecei a correr em direção ao escalador. No começo, eu subia os degraus normalmente, depois de 2 em 2, até finalmente subir de 3 em 3. Meu coração batia forte de cansaço e expectativa. Com cada passo largo, a opressão dos subterrâneos sumia. Eu finalmente começava a vislumbrar minha possível liberdade. Sentia que ela não estava mais tão longe. Então,
Depois de alguns segundos, finalmente consegui chegar ao topo da escada rolante, passei meu cartão no terminal com as mãos trêmulas e corri para fora, aproveitando o ar fresco ao máximo. Eu estava sem fôlego, mas a brisa noturna acariciava meu rosto, refrescando e revigorando-me. Tirei um momento para me acalmar e aproveitei para olhar ao meu redor. Apesar da rua calma, ainda havia alguns carros e pedestres. Com as pernas trêmulas, segui para meu apartamento. Olhei o relógio, 1h46. Quando finalmente cheguei em casa, tive dificuldade para colocar a chave na fechadura, de tanto que minhas mãos tremiam. Eu nem tive forças para ir até a minha cama e simplesmente desabei no sofá. Agora, acho que nunca mais vou pegar o metrô. Vou preferir usar ônibus, táxis ou simplesmente andar a pé. Hoje, meus amigos e colegas, Monte, notaram minha mudança de comportamento, mas não consegui explicar o motivo. Como eu poderia? Até eu custei a acreditar no que aconteceu. Por isso estou contando essa história para vocês. Aqui. Não tenho mais ninguém com quem falar sobre isso. E não espero que ninguém acredite em mim. Mas espero que a minha experiência possa ajudar alguns de vocês. E que se vocês tiverem a ideia de pegar o metrô tarde da noite, é possível que vocês também acabem pegando o metrô que não leva a lugar nenhum, para nunca mais conseguirem sair.